Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Graças a Deus. Bem, os irmãos que ainda não pegaram a revistinha, tá bom? Vamos estudar agora a nova lição, que é a doutrina do Espírito Santo, com a nossa irmã ali. Está adquirindo a sua, tá bom? Vamos à leitura da nossa lição. Pega a sua lição, guarda a teologia, pega do Espírito Santo. Lição 1 da nossa revista. Quem é o Espírito Santo? O texto básico da nossa lição é João 14, 16 e 17. Texto devocional, João 16, 7 a 14. E o versículo-chave, João 14, 16. Vamos fazer a leitura conforme foi feito no primeiro horário. Eu vou ler o primeiro versículo. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque a vida convosco estará em vós. Texto devocional, da lição 1. São os textos da lição, tá bom? Texto devocional, João 16, do 7 ao 14. Todavia digo-vos a verdade, vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Nosso versículo-chave, João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Curva a cabeça, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua bondade sobre a nossa vida. Deus, sabemos que é a Tua vontade nos fazer, Senhor, se revelar a nós e nos fazer que conheçamos a Tua palavra. Oremos estudar sobre esse trimestre, pedimos a Tua graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos da Tua igreja. E possamos conhecer mais, Senhor, a pessoa do Espírito Santo que habita no nosso coração, que nós nos relacionamos contigo através dele, Senhor. Nos faz conhecer quem Tu és, Senhor, cada vez mais, Senhor. Assim que nós pedimos. Abre o nosso entendimento, dá-nos compreensão, ilumina, Senhor,
o nosso entendimento para compreender a Tua Santa Palavra, Senhor. É Tu, Senhor, que faz isso em nossas vidas. Por isso, Senhor, esse Espírito que habita em nós, faz-nos lembrar de tudo isso que foi ensinado e do que vai ser ensinado em nossas vidas. Que possamos, Deus, através da mente de Cristo que habita em nós, Senhor, podemos realmente saber, Senhor, qual é a verdadeira, Senhor, a verdade da Tua Santa Palavra. Assim que pedimos e queremos agradecer em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Bem, queridos, nós então vamos começar o estudo de paracletologia. Bem, essa palavra paracletos é a tradução da palavra consolador. Ok? Bem, nós usamos essa expressão, e aí você pode perguntar, por que não usa pneuma, né? Pneumatologia. Porque a palavra pneuma, ela se refere a espírito. E aí você tem o espírito do homem, você tem o espírito dos anjos, no caso os anjos caídos, você também são seres espirituais, os anjos também são seres espirituais, tá? Então por isso não usamos a palavra pneuma por conta disso, porque essa paracletos, apesar dela ser a mesma palavra utilizada para Cristo, não é? De consolador para Cristo, mas ela consegue de alguma maneira nos levar a distinguir que estamos falando especificamente do Espírito Santo, para não confundir, tá? Nem espírito do homem, nem os espíritos, os anjos, que são seres espirituais, e são espíritos caídos ou espíritos bons, no caso, os anjos que acompanharam Satanás na rebelião e os anjos eleitos ou santos que servem a Deus a nosso serviço, né? Tá bom, queridos? Então a gente usa essa palavra, então, paracletos, para explicar isso. O texto de João, é bom a gente falar um pouquinho sobre isso. De todos os evangelhos, os 4, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João, os sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, pouco eles falam sobre o Espírito Santo, porque eles são textos, digamos assim, também históricos, e eles estão com muita ênfase no ministério de Jesus. O Evangelho de João, ele já foi escrito nos anos 80, não é? 80 e pouco, é o último Evangelho a ser escrito, e ele já é, digamos assim, um conteúdo que trabalha um pouco mais a ideia do Espírito Santo presente na igreja, o que Mateus, Marcos e Lucas pouco falam, porque a ênfase era a vida de Jesus, tá? Historicamente, é lógico, doutrinariamente, mas Jesus estava presente ali. Então, João, quando escreve, não é, esse texto, né, ele tem por objetivo, é lógico, trabalhar o aspecto do gnosticismo, que estava aumentando muito, não é? E aqui há uma ênfase bem diferenciada em João. Por quê? Porque ele vai trabalhar na pessoa do Espírito Santo o Deus que está no crente. Tá? Essa é a grande diferença. Então, vocês ouviram o irmão Jardel falar de revelação progressiva na aula anterior, tá? E também uma das formas da revelação progressiva é você entender a ideia da Trindade, não é? Na pessoa do Pai, a segunda na pessoa de Cristo, e a terceira na pessoa do Espírito Santo. Essa ideia aqui é de que o Pai, não é? Ele
era um Deus muito transcendente, um Deus que nós podemos chamar de conceito de ideia de distante, um Deus que visitava eventualmente seu povo, tá? Cristo, como vocês bem lembram da palavra Emanuel, é Deus presente, é Deus conosco, é Deus no meio da igreja. Então, né, esse distante, este aqui no meio de nós, ou no meio de vós, Emanuel, o Deus conosco, não é? E o Espírito Santo, que trabalha a ideia então do Deus que habita no crente. Habitação. Tá? Então toda esta ênfase aqui, para nós entendermos que toda a ação de Deus, principalmente na vida daqueles que são seus, nesse tempo, é dentro. Tá? Trabalho de dentro para fora. Então aquilo lá, lembra? As tábuas da lei foram gravadas lá, não é? Nas pedras, não é? Do lado de fora. O que o Novo Testamento vai dizer? A lei do Senhor gravada nos nossos corações. Tá bem? Então, essa ideia, quando a Bíblia fala, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, essa voz tem que soar dentro da gente, no íntimo da gente. Então, isso é uma das coisas que eu tenho que entender. Veja, o Deus do Antigo Testamento era um Deus distante que se manifestava em visitações, teofanias e manifestações do tipo, tá? Eventualmente. Cristo é o Deus da congregação, estava no meio dos discípulos, andando com os discípulos. E o Espírito Santo é aquele então que nós carregamos dentro de nós, tá? Ele habita no crente, tá? E é isso que eu tenho que entender. Por que, amados? Eu estou falando sobre isso porque muita gente, quando fala de Espírito Santo, associa a poder, a manifestações sobrenaturais, entendeu? A realizações, né? De bambambam, que dê bastante efeito, né? Os peteca, né? Ver raio aqui, ver trovão lá, no sentido espiritual. Negativo. No Novo Testamento, o barulho, o trovão, o terremoto, o rio que passa, não é? As cataratas, a cachoeira na nossa cabeça, é tudo dentro do crente. Então a igreja que procura movimento externo, nós temos que entender que no ministério do Espírito Santo esse movimento é lá dentro da gente. E tem hora que bagunça a nossa cabeça, bagunça o nosso coração. Vocês sabem como que é a história, porque a palavra e a ação, o ministério do Espírito Santo é dentro do crente, tá? Então a gente precisa compreender isso. Então quando existem alguns movimentos dentro da gente, tá? A gente precisa aprender a identificar se é isso. Tanto que o Espírito Santo é considerado a segunda voz íntima do crente. Qualquer pessoa, lembra lá do atributo que o irmão Jardel explicou, né? Do inato, o atributo, não é? De que nós todos tivemos uma formação, independente de ser crente ou não, nós vivemos aquela ideia de certo e errado, de padrão moral. Tá? Então, e quando a gente faz alguma coisa errada fora do nosso padrão, há uma voz que grita dentro de nós, é a voz da consciência, certo? Todo mundo tem. Ela está ligada à alma. E a segunda é a voz do Espírito Santo.
que o crente tem. Por isso a Bíblia diz: quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então o Espírito Santo em nós, ele trabalha isso, tá? Ele trabalha esse aspecto interno, esse aspecto interior, tá? Esse aspecto dentro de nós. Então a obra principal que o Espírito Santo quer fazer e deseja fazer é essa, dentro do crente, tá? Bem, entendido isso, nós vamos aqui trabalhar também 3 ideias, na ideia da Trindade. Tudo isso para dizer que o Pai é igual a Cristo, que é igual ao Espírito Santo, eles são idênticos e por isso é um único Deus. Se houvesse diferença, não era único, tá? O que faz Deus ser único é que Pai, Filho e Espírito Santo são iguais no seu ser, tá? Por isso é um Deus único, ok? E por isso não há hierarquia, porque são iguais, tá? Então aqui vocês ouviram também a palavra proeminência, tá? Bem, essa palavra proeminência, ela quer dizer que o Pai é proeminentemente Criador. O Filho, Cristo e o Espírito Santo estão presentes na criação, mas o proeminente, o primeiro, tá? O da frente, tá? O que se destaca é o Pai. Cristo, ele então é eminentemente redentor. Ele morreu, pagou os nossos pecados, nos resgatou, nos salvou, não é? Então as características de toda a nossa salvação é Cristo. Mas é óbvio que em todo o processo de redenção há a participação do Pai e a participação do Espírito. Porém, Cristo ele é o proeminente redentor. E terceiro, a pessoa do Espírito Santo, tá? Que é proeminente o quê? Santificador. Por isso que nós falamos que a nossa santificação é de dentro para fora. Deus santifica pelo Espírito Santo o quê? A nossa maneira de pensar, para depois mudar a nossa palavra, a nossa linguagem, para depois mudar o quê? O nosso comportamento, tá? Mas sempre de dentro para fora. Então o Espírito Santo, ele é proeminente santificador. Mas é lógico, o Pai e Cristo participam disso. Por isso essa palavra Espírito Santo. A ênfase é santidade. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor, tá? Então, um texto que a Mauri gosta muito: andarão 2 juntos se não tiverem de acordo. Andar com Deus significa, não é? Andar em santidade. E é lógico, ninguém aqui é perfeito, tá? Porém, esta santidade, que é progressiva, ela vai refletir o quê? Sempre a nossa consciência da obra de Cristo. Então é óbvio, não é? A hora que eu sei que estou pisando muito no tomate, o que eu faço? Eu me santifico, lembrando da obra de Cristo. Ninguém se santifica a si mesmo, é sempre buscando a obra de Cristo, tá, queridos? Então, eu diria que quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo, a palavra que mais nós devemos destacar em todo o texto, em todo o estudo, é santificação. Tá?
nos seus conceitos. Santificação de separação, tá? De separação, é lógico, tirado do mundo e separado para Deus. Separado da onde eu preciso sair do mundo e separado para eu entender que agora eu sou exclusivo de Deus. Tá bom, amados? Então é essa a ideia. Então, qual o nosso trabalhar aqui nessa revista? Não é? É entendermos exatamente isso. Tá? Essa consciência de que o Espírito Santo, ele tem um ministério dentro do crente. E esse dentro do crente começa onde? Como eu disse, na sua forma de pensar, nos seus desejos, tá? Na sua forma de raciocinar, tá? Na sua forma de fazer a leitura das coisas, entender as coisas, ok? O Espírito Santo então é a voz de Deus dentro de nós, nos disciplinando, nos corrigindo, nos orientando, nos iluminando, nos guiando. Tanto que uma palavra que o Espírito Santo gera, que é a palavra iluminação, você muitas das vezes até confunde ela, porque que ela ocorre dentro de você. Então veja, a iluminação, que é a capacidade de entender a palavra de Deus, tá? É o Espírito Santo que produz. Então isso é tão íntimo, exatamente o Espírito Santo dentro, ele é tão íntimo, tá? Que às vezes você confunde se a voz que está falando dentro de você é sua ou se é de Deus, tá? Por causa do quê? Por causa exatamente dessa característica. Então, aquilo que se via no Antigo Testamento e até no ministério de Jesus, do lado de fora, e fica mais fácil da gente identificar, agora ocorre dentro da gente. E as nossas maiores dificuldades. Foi Deus ou não foi? Foi Deus que falou comigo aqui agora ou não foi? Não passa isso na cabeça de vocês, às vezes? Isso é coisa da minha cabeça. Não passa? E aí você fala assim, é tu? Ou é do homem, né? Falar na linguagem hebraica, né? É tu, é a linguagem do homem, ou é o homem, ou é eu nessa situação. Tá? Então, o Espírito Santo, ele trabalha nisso. Dessa maneira, melhor dizendo. E aí, você precisa, com muita sensibilidade, com muito entendimento, tá? Com percepção, começar a distinguir essas coisas, tá? Exatamente para você estar atento, não é? A sua voz, porque essa voz não é do lado de fora, essa voz é lá dentro, e aí confunde, sou eu ou é o morador? Bem, é lógico que quando você conhece a palavra, cria uma consciência pura pela palavra, e você se autocorrige em alguma coisa, você precisa entender que esta correção, tá? Ela tem presença do Espírito Santo. Por isso que Paulo disse a expressão, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa palavra Cristo vive em mim aí, ele quer, acima de tudo, dizer que dentro dele se manifestava vontades, não é? Pensamentos, decisões, não é? Que não era mais dele pessoal, mas que era de Cristo. Como se
ele deixasse até de existir nesse aspecto, para mostrar e representar o que Deus estava fazendo na vida dele. Tá, queridos? Então você vê, todo o processo de santificação, tá, irmãos, ele é sempre de dentro para fora, porque o trabalhar do Espírito Santo é assim. Vocês lembram as nossas igrejas mesmo do passado? Que a gente virou crente, era a conversa, né? Virou crente, e aí o que acontecia? Já tinha que mudar a roupa, tinha que mudar o cabelo, tinha que mudar, não é? Todo o lado externo, ok? E muitas das vezes a pessoa lá dentro dela o quê? Ainda sem transformação. Então, o nosso lado exterior, lógico que vai mudar a roupa, não para um padrãozinho, não para um modelo Clodovil de roupa, mas representando valores, cuidado, zelo, não é? Uma postura de decência, uma postura de simplicidade, como a Bíblia ensina. Mas tudo isso como? Depois de um pensamento transformado. Depois, não é? De palavras transformadas, comportamentos transformados. Então sempre de dentro para fora. Tá, queridos? A mesma coisa, o Espírito Santo que nos leva a perdoar pessoas, por exemplo. Aí você vai ouvir Sônia Hernandes e Companhia Limitada. Libera perdão, libera perdão, libera perdão para você receber bênçãos. Errado. Se isso não ocorrer, lá dentro primeiro. Tá certo, queridos? Então, o perdão ele vai se manifestar no nosso íntimo, pelo Espírito Santo, e aí você perdoa a pessoa e não precisa ficar liberando com palavras. É simplesmente com atitudes. É simplesmente sem reivindicar o direito de cobrar algo que a pessoa fez contra você. Isso não há necessidade. Tá, queridos? É eu mudar, não é? É eu mostrar comportamentos diferentes em relação àquela pessoa. Isso é suficiente. Tá, queridos? Isso não quer dizer que situações podem gerar necessidade de você pedir o perdão com palavras. Pode. Mas isso tem que ocorrer o quê? A vontade, a decisão, tá? Tem que ocorrer primeiro lá dentro, porque o Espírito Santo vai operar lá dentro. Quando Jesus fala com Nicodemos e diz para ele, é preciso nascer da água do Espírito, e Nicodemos não entende nada, tá? Jesus está falando exatamente dessa dificuldade, porque o agir do Espírito Santo, ele é agora, muitas das vezes, quase que invisível, porque ele ocorre dentro de nós, e a maior preocupação de Deus é mudar o nosso íntimo, e do nosso íntimo levar aos comportamentos e às atitudes. Tá, queridos? Senão a gente vira religioso na igreja, não é? Ou então, e lá fora é arrogante, é soberbo, prepotente, não é, queridos? E isso não reflete o ensino e o propósito do Espírito Santo. Tá? Bem, então, vamos colocar aqui dentro. Qual é a carta de Paulo que mais representa essa ideia de um Espírito Santo que trabalha dentro do crente? Qual é a carta de Paulo? Não. Quase.
É a carta de Paulo aos Efésios. Se você ler João 14, 15, 16, 17, 18, que vai falar muito sobre o Espírito Santo, e você aprender a ler Efésios, você vai ler muito nele, por ele, dentro dele, por dentro, não é? Sempre essa ideia, nele, dele, sempre essa ideia por dentro, de uma ação de Deus por dentro do crente. Talvez, irmãos, uma das maiores dificuldades das igrejas hoje, porque quer ver agir de Deus do lado de fora, quando o agir de Deus no Novo Testamento, no ministério do Espírito Santo, é dele. É o Espírito Santo que quebra as nossas estruturas internas, o nosso ego, o nosso coração duro. É o Espírito Santo. É Ele que está fazendo isso lá dentro de nós. Porque a ideia do Novo Testamento é essa ideia da regeneração, da santificação, não é? Todo um processo que ocorre na natureza íntima de cada um de nós. Tá bom, queridos? Por isso que quando você tem o Espírito Santo, você chora mais. Ele toca lá dentro do coração. Tá? Por isso, quando você tem o Espírito Santo, o sorriso sai com mais naturalidade. Tá? Porque a Bíblia fala, não é? Que um dos frutos do Espírito é a alegria. E essa alegria é produzida pelo Espírito Santo. Tá, queridos? Então, quando você tem capacidade maior para refletir, para pensar, para não reagir até com violência em uma situação que você está sendo violentado, tá? É o Espírito Santo que vai fazendo isso. Tá, queridos? Então, a marca registrada é essa. Tá? Então, você vai ver o texto de Efésios, que fala muito de igreja invisível, que fala muito de a natureza da igreja, a natureza do cristão, não é? Evidências na vida de um crente. Essa evidência, ela é interior. Então, meu irmão, é assim. Eu não tenho que ficar mostrando para ninguém que eu sou crente. Eu não tenho que estar fazendo publicidade de mim mesmo. Eu preciso entender que isso vai surgir de dentro para fora naturalmente. Porque isso é operado lá dentro. Tá, queridos? Bem, a lição 1, a grande pergunta: quem é o Espírito Santo? Não é? Então, a ideia aqui é, primeiro, a palavra outro para dizer igualdade. Jesus está falando de quem? Está falando dele mesmo. Jesus então está falando aos seus discípulos que ele vai para o Pai. E aí há toda aquela confusão, todo aquele estado de espírito alterado dos discípulos. Ele está indo embora, vai deixar a gente sozinho. E aí o que Jesus fala? Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sem ninguém. Eu vou mandar um consolador, um outro consolador da parte do Pai. Então ele está dizendo que vai mandar outro em condição de igualdade. Tá? Porque alguém pode pensar, se tivesse Jesus aqui do lado de fora, andando no meio da gente, conversa de irmãos às vezes. Tudo seria diferente, né, pastor? Não seria. Por quê? Porque o melhor é o que temos agora. E neste caso, Jesus está dizendo, é igual. Eu não estou mandando alguém para quebrar galho. Eu não estou mandando
mandando alguém inferior, eu não estou mandando alguém, não é? Que só vai ser seu ajudador. Não, eu estou mandando alguém igual. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que entender, ok, queridos, é que Jesus, o Espírito Santo, é um ser divino. Ele é igual, não é? Ao Filho, a Jesus. Nesse texto de João, a ênfase é exatamente essa. Para não achar que Jesus estava indo e ia mandar qualquer um para cuidar. Tá? Segundo lugar, você vai ver a palavra Consolador com letra maiúscula, para dar ideia de pessoa ou de personalidade. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo, assim como Jesus, se é igual, ele é uma pessoa. Tem personalidade. Então tem tudo aquilo que já ouvimos em teologia. Tem vontade própria. É soberano. Tá? É onipotente, onisciente, onipresente. Tá? Tem características de pessoa, ou seja, pensa, fala, sente, tem vontade, decide. Características, tá? De pessoa. Tá? Então vejam, aqui ele é igual, a mesma essência, tá? E a ideia, por fim, de que se ele é uma pessoa e se ele é igual, quem ele é? Ele é Deus. Ele tem características plenas de divindade. Tá bom, queridos? Então, essa é a ênfase para você entender o Espírito Santo. Ah, mas pastor, o Espírito Santo não é poder? Sim, mas Deus também não é. O Espírito Santo também não age com força, não tem esse poder que emana força? Sim, mas o Pai também não tem, o Filho também não tem? Tem. Mas o importante é entender, tá? Esses três tipos de características. Então, ele não é inferior, ele é igual. Ele é uma pessoa, e se ele é igual ao Pai, ao Filho, se ele é uma pessoa como é o Pai e o Filho, então ele é um ser divino, nas mesmas condições. Tá bom, queridos? Eu acho que é o Granconato. Quem está com o livro aí, pega aí o Granconato. Página 79. Vamos ler o primeiro e segundo parágrafo. Quem tiver, acompanha aí. Monjadel vai ler o página 79, o primeiro e o segundo parágrafo. A doutrina acerca do Espírito Santo talvez seja uma das mais debatidas da teologia cristã, sendo também o campo em que, na prática, a Igreja tem cometido seus maiores erros e excessos. Definições confusas e obscuras, interpretações intuitivas, valorização da experiência mais do que do testemunho bíblico, apego a costumes e tradições, invenções e comportamentos bizarros. Tudo isso tem contribuído para a construção de uma pneumatologia defeituosa, bem distante do ensino apostólico. Obviamente, os desvios nesta área têm gerado consequências desastrosas, tanto para a vida pessoal dos crentes, como para as igrejas locais, na realidade de seus atos e de adoração, serviço e de proclamação.
o que impõe a necessidade de um estudo mais sério e de francas correções. Olhem só. Olha só o que o pastor Branconato fala aí no seu livro. Um dos assuntos mais debatidos ao longo da história da igreja. Os que apresentam maior erros. Os que são reflexos de muitos excessos. De muita gente confundindo o Espírito Santo com intuição. Como é dentro, tá? Muita gente acreditando que quando se fala do Espírito Santo, o que move a compreensão disso é a experiência. Desculpe, movimento penteca, tá? Um tema cheio de invenções, cheio de bizarrices, produzindo um verdadeiro desastre para a igreja e para o crente. Por isso ele precisa ser corrigido. Aonde a igreja mais erra nos dias de hoje, em termos doutrinário relevante, sobre o papel e sobre a pessoa do Espírito Santo. Você vai encontrar lugares, igrejas que parecem, desculpe, centro de macumba. Por quê? Aplicação distorcida do Espírito Santo. Você vai encontrar lugares em que os tais profetas são mais adivinhadores, produzido por intuições e práticas místicas. Por quê? Aplicação errada, entendimento errado do Espírito Santo. Então é um tal de assim diz o Senhor, o Espírito Santo mandou te dizer. O máximo que a pessoa devia dizer é: o Espírito Santo mandou te lembrar desta palavra. Aí você lê o texto da pessoa. Sabe por quê? Porque você vai ler o texto aqui que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que Jesus disse. E como que eu sei o que Jesus disse? Lendo a palavra. Fala, tu. A gente aprende desde o início a fazer a inversão, a colocar ele no final, ele está no início. Verdade. Tudo é no início. A gente acha que lá no fim a gente vai encontrar ele. Não, ele está no início, antes da gente. E no caso do Espírito Santo, fazendo uma aplicaçãozinha, não é? Ele é o início, porque é Ele que vai nos regenerar, Ele que vai nos convencer, é Ele que vai nos levar a gerar o fruto do Espírito, é Ele que vai nos regenerar, é Ele que vai nos santificar, sempre no início. Aplicando o Espírito Santo na vida do crente, na simbologia que o time colocou. Simbologia não, conceito mesmo, princípio mesmo. Então veja, uma vez eu estava falando sobre dons espirituais, dando um curso, a época que eu dava curso na minha casa ainda, eu estava dando um curso de dons espirituais, e uma profeta, né? Depois ela até se agregou a gente aqui há algum tempo, né? Ela chegou para mim e disse: pastor, o senhor vai querer me ensinar sobre o Espírito Santo? Eu tenho vida com ele, eu falo, não é? Ele fala através da minha boca. Olha o erro. Muita gente acha que quando o assunto é Espírito Santo, o que vale é a tua experiência, ou seja, a tua oração, a tua busca, a tua intimidade. Bem, nós precisamos de tudo isso, mas isso tem que ser resultado do quê? O conhecer o Espírito através da palavra. Não adianta dizer assim diz o Espírito, se a palavra diz outra coisa. Porque a pessoa já está dizendo que não é o Espírito Santo que está falando. Porque palavra e Espírito Santo trabalham juntos.
Por isso que Jesus falou para Nicodemos: nascer da água, da palavra, nascer do Espírito. Por quê? Como nós já vimos aqui em teontologia, não há o Pai pensando uma coisa para um lado, o Filho para outro, o Espírito Santo para outro. Eles trabalham em plena harmonia. É a ideia de que eu e o Pai somos um. É a ideia de que três testificam no céu e na terra: Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então, é esta a ênfase. Então nós vamos estudar nesse próximo período um dos temas mais errados da igreja evangélica. Um dos temas mais debatidos, por causa de muito excesso, de muita intuição, tá? De muita ênfase na experiência, de muitas invenções, de muita bizarrice, como você viu aí com o advento, por exemplo, da doutrina neopentecostal, quando você via unção da cola. Viram isso, não? Não viram? Então alguém recebia o tal Espírito, não vou dizer santo, e a pessoa ficava colada e se colava nas paredes, a ponto de existir casos de alguém, lá, Homem-Aranha. Felipe gosta. É? O que é? Lagartixa. Queridos, olha só, que coisa, amados. Um dos maiores erros na história da igreja, objeto da profecia oral, em igrejas que defendem a atualidade disso, foi casamentos, em que alguém vai lá e profetiza em nome do Espírito Santo para um casar com o outro. Olha, Deus está dando você para ela, está dando ela para você. O desejo de Deus é que vocês casem. Ele é o teu príncipe, ela é a tua princesa. Não é? E quantos casamentos errados tiveram assim? Razão do quê? De ênfase exageradas e até descontextualizadas, não é? Da ação do Espírito Santo. Objetos de manipulação. Porque, irmão, se eu vier aqui e falar alguma coisa para vocês que não esteja na palavra, a tendência maior, se você não levar a sério a palavra, é o quê? De ouvir o que eu vou falar e levar a sério. Então, isso se torna um objeto de manipulação muito maior. Agora, quando você tem a palavra, eu digo para você: dedo na Bíblia, dedo na Bíblia, dedo na Bíblia. O que ocorre? Está escrito. Então, se você não acreditar, você não está acreditando na palavra, e não na pessoa do pregador, mas é na palavra. Por isso, queridos, não é? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, não pense que é um assunto fácil. Por quê? Nós temos muitas concepções erradas do Espírito Santo. Eu penso que nós aqui até temos uma avaliação melhor por conta da boa doutrina que se tem. E que a igreja só faz isso, só ensina, não faz outra coisa praticamente. Não é? Todavia, meus amados, mesmo assim, a gente traz conceitos diferentes. E a gente precisa ter essa sensibilidade, que é uma voz lá dentro de nós, é um agir lá dentro de nós, que cabe a nós, com prudência sempre: sou eu ou é tu, Senhor? Eu discernir isso, tá, meus amados? Para que a gente tenha temor de Deus. Porque senão, não é? A gente cai em erros muito sérios. Bem, amados, eu quero voltar no texto para a gente encerrar, tá? Bem, hoje é só uma balinha na boca, tá, irmãos? Que a gente já teve muita informação no primeiro horário. Eu tenho que ser coerente, né?
Vamos pegar lá o texto, Jardel? Para a gente, de alguma forma, apontar na palavra que fizemos. João 16, do 7 ao 14, que é o sugerido aí. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Vamos parar aqui? Olha só. Jesus está num discurso, irmãos, instruções dos seus últimos dias de ministério terreno, que eram palavras difíceis de suportar. Difíceis de suportar. Ele é capaz de dizer, olha, ele diz inclusive, eu ainda tenho muito que vos dizer. De quê? O contexto de palavras difíceis. Difíceis, inclusive, que vocês não vão poder suportar agora. Mas olha aí, a beleza do ministério do Espírito Santo. Vamos lá, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha só, o Espírito Santo não é autônomo, não é independente do Pai e do Filho. Logo, não é autônomo a ponto de alguém dizer para você, o Espírito Santo manda te dizer, você que é lá da igreja da Paris, não está escrito, mas o Espírito Santo é Deus, ele fala o que ele quer. Negativo! Vamos repetir. Ele vos guiará em toda a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Quem é a verdade? O Espírito Santo, porque ele só vai falar de verdade. É semelhante, é igual. Semelhante não, igual. Já definimos. Porque não falará de si mesmo. Se você puder grifar esse trechinho, grifa aí. Ele não é independente do Pai e do Filho. Logo, ele não é independente da palavra. O Espírito Santo só vai poder falar o que está na palavra. E a palavra é a verdade. Porque senão você está entrando em quê? Em gente que usa o Espírito Santo para fazer exercício de intuição, de adivinhação, de experiências, invenções, bizarrices. Leva você a fazer loucuras em nome de Deus, dizendo que é o Espírito Santo que falou. Irmãos, então você precisa se vacinar. E por que está escrito? E por que nós estudamos tanta palavra aqui? Para a gente não ser confundido, desculpe, com macumbeiro, com o espiritismo. Você vai em igrejas e tem gente fora de si, gente tomada. Isso não existe. Até porque eu vou dar conta de toda palavra que eu falei em nome de Deus. Por isso, tudo que eu falo é consciente. E tudo que eu falo é possível. Se eu errar, eu dizer, irmãos, errei no que falei. Não essa coisa que você ouve em igreja evangélica. Não, desculpe, mas o Espírito de Deus me tomou, e quando me tomou, eu falei tudo aquilo lá, mas isso é com Deus. Opa, negativo.
motivo. Não existe isso. A gente pode se emocionar, a gente pode chorar, a gente pode rir, a gente pode ficar até, irmãos, sensível. Até uma palavra que Deus fala, uma forma que Deus toca na gente, a gente é frágil e as nossas reações podem, às vezes, até nos enganar, tá, queridos? Mas uma coisa que nós não podemos perder é isso. Não adianta dizer que a fala do Espírito Santo é independente. Deus é independente e as suas decisões não dependem de criaturas, como vimos na teologia. O que eu estou falando é outra coisa. Eu estou falando que entre os três há uma concordância, há uma harmonia de pensamento e de decisões, e de que o que um faz, o outro só tem o papel de testemunhar, ou seja, de confirmar o que a outra pessoa da Trindade eventualmente manifestou. Tá? Mas dirá de tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Tá? Segue, filho. Verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vos há de anunciar. Olha só. Um dos papéis do Espírito Santo, qual é? É de glorificar. A quem? A Cristo. Então, aquele mesmo papel que Cristo teve de glorificar o Pai, de glorificar o Pai, de glorificar o Pai, de sempre dar graça ao Pai, quando aquele moço rico chegou para ele: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: bom só tem um, esse bom é Deus. Está se referindo a quem? Ao Pai. Mas Jesus também não era Deus, também não era bom, mas naquele momento, no seu exercício ministerial, o trabalho dele era glorificar quem o enviou, foi o Pai. E quem enviou o Espírito Santo? Lemos aqui. Vem do Pai, mas eu vos enviarei, disse Jesus. Então o papel do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Ou seja, o Espírito Santo sempre vai apontar a pessoa e a obra de Cristo. O Espírito Santo vai falar da sua morte, da sua ressurreição, do trabalhar de Deus na vida do crente pelo Cristo, sempre apontando para Cristo, sempre glorificando a Cristo. Então, há um princípio bíblico aqui de quem envia e de quem é enviado. Então, quem é enviado sempre glorifica, aquele que o enviou. Tá? E nesse caso aqui, é essa base que nós temos. Tá bom? E para concorrer, é lógico que isso deve estar em outro lugar, mas João 14, eu estou encerrando, tá, Marcos? Verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só. Esse papel aqui de ensinar e lembrar, ele é associado. É uma associação que eu tenho que entender nesse texto. Que associação? Primeiro, aquilo que alguém me ensina e aquilo que eu aprendo. Muitas das vezes eu preciso o quê? Ser lembrado do que aprendi. Então aqui é um trabalho de ensinar e de memorizar, de trazer à memória aquilo que eu aprendi. Quantas coisas você aprende e esquece? Qual o papel do Espírito Santo aqui? Isso não é desassociado, tá, irmãos? Isso é combinado. Porque alguém usa esse texto para dizer: o Espírito Santo vai ensinar, então nesse caso aqui vai ensinar coisas novas. E vai fazer lembrar também. Não! Ele ensina, você aprende, e ele começa a ser a tua memória. A
tua memória. Ele não está dentro de você? Não é? A gente que está aí fazendo exercício de cruzadinha, amor? Porque a idade chega e você começa a ter alguns relâmpagos de esquecimento. Que nem eu, né? Chegou com a chave, tem que pôr num único lugar. Não é? Vai guardar uma coisa de um homem sozinho, né? Caixinha de agulha, não é? Linha e essas coisas, né? Tem que estar tudo ali dentro da caixinha. Ferramenta, Valdemir, aqui o Jardel, tem que estar lá, dentro da caixinha de ferramenta. Porque senão, aonde eu coloquei aquela ferramenta? Aonde eu guardei a linha branca? Aonde eu guardei a chave? E agora? Perde até a hora, na hora de sair de casa, porque não encontra a chave. O problema também, sabe o que é, irmãos? Onde está meu óculos? E o óculos está aqui, eu procurando o óculos. Acontece isso não? Então o Senhor Jesus, o que ele faz? O Espírito Santo, o que ele faz? Traz à memória o que nós aprendemos. Olha o papel do Espírito Santo na ceia aqui. Olha o papel do Espírito Santo na ceia aqui. O que ele faz? Através da palavra, nos traz à memória a morte de Cristo. Que nós não precisamos sacrificar para ter vida eterna, para ter perdão dos pecados, porque Ele já morreu por nós. Amém, queridos? Trabalhando por isso, ele faz a memória à morte. Só que em Coríntios 15, ele lembra 17 vezes, ele ressuscitou. A autenticação da morte. Não foi qualquer um que morreu, porque muitos morreram, mas o único que ressuscitou está à direita de Deus, intercedendo por nós. É a pessoa de Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos faz lembrar, nos ensina e nos faz lembrar. É um desafio, tá, irmãos? Esse novo trimestre, porque alguém vai falar: não, nós já aprendemos de Cristo, já aprendemos de Deus. Depois dessa aula de Jardel, não preciso mais nem de Espírito Santo, de aula do Espírito Santo, não é? Bem, queridos, há muita distorção, viu, queridos? Sim, pode. Essa questão do Espírito Santo, a questão dos desastres que se aplica principalmente na questão do corpo da igreja, é o conceito que a gente tem, principalmente de você ter, que eu falei na primeira aula, né? Você ter o conceito errado de Deus. Distorcer o Espírito Santo, distorce Deus por completo. E aí você tem denominações, várias igrejas, que parecem que são Deus diferentes, né? Professam na mesma Bíblia, na mesma fé, mas até na conversa sua com o irmão, você chega à conclusão: nós servimos Deus diferente. O diálogo não acontece, sendo que somos, teoricamente, irmãos em Cristo, para expressar a mesma fé, né? Então, é isso que gera esse conceito, e infelizmente a igreja evangélica tem esse conceito, né, de que não é um Deus, é vários deuses, cada lugar que você vai lhe apresenta um Deus diferente, quando na verdade deveria ser, a única coisa que poderia ser diferente, liturgia, culto, andamento, mas os princípios, a doutrina, todas as igrejas se a mesma que você fosse. Verdade. Bem, o próprio Valdemir várias vezes disse para mim, né, que cada cliente que chega, né, eu trato com muito cliente que é crente, e cada um manifesta um entendimento diferente. Que fica difícil até diálogo. Porque uma coisa é debater, irmãos, de você ter uma dúvida, de um detalhezinho, mas você sentar com um crente de outra denominação e o que ele fala não tem nada a ver com o que está na Bíblia, não é o que a gente ensina aqui, que é o que está na Bíblia. Aí você pensa: meu Deus, aonde nós estamos? E a maior distorção de tudo isso se reflete na pessoa do Espírito Santo, não é? Porque é aquele cujo ministério proeminentemente, não é de frente
nessa era, nesse tempo, já que nós estamos no tempo, não é? Da dispensação da graça, mas também chamada de era do Espírito Santo. Tá bom, queridos? Bem, nós temos, se Jesus não vier, está tudo aprendido. Se Jesus não vier, a gente continua aprendendo e temos, não é? Muitas aulas pela frente. Amados, se você quiser dar lição para alguém, eu pedi algumas a mais, tá? Fala comigo no particular, que eu reservo lição para você, tá bom? De repente o irmão entende o assunto oportuno, até para discipulado, até para culto doméstico, aí você me procure em particular, que a gente pediu algumas lições a mais, até para baratear um pouco, custear o frete, né? A gente fez isso, tá bom? Vamos orar? Vamos encerrar? Santidade? E a gente encerra? Deus abençoe vocês, queridos. Graça de Deus para todos vocês. Ore a palavra, como falamos aqui a respeito da primeira aula, e entenda, o Espírito Santo está trabalhando dentro. Aí você fala, não estou vendo nada, não está acontecendo nada, cadê Deus? Cadê Deus? Deus está trabalhando no teu íntimo, no meu íntimo, e por sua misericórdia, no íntimo daqueles que aparentemente estão longe dele, mas Deus está cuidando lá, ouvindo a nossa oração, atendendo a nossa oração e cumprindo com seus propósitos. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para mim. Sim, acima de tudo, olhar para você mesmo, porque a gente fica procurando nos outros, né, alguma mudança, e a gente não acha. Acredite, trabalho do Espírito Santo. Isso que ele diz lá, próprio Nicodemos, que o vento vem de lá, vem para cá, você muitas vezes não sabe para onde ele vai, nem de onde ele vem. Assim é o trabalhar do Espírito. Tá bem, queridos? Fogo! Senão o Maurinho vai querer pregar de novo. Animação. Tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.